Para entendermos a grandeza deste anúncio que nós ouvimos, convém imaginar um pouco. E se naquele último dia, quando chamados, devemos nos apresentar diante de Deus, ouvíssemos de Deus esta proclamação: nenhum pecador pode se apresentar diante de mim. Mas o que seria de nós ouvindo isto? Estaria para nós fechada a porta da vida. Porque pecadores, nós sabemos que nós somos. Então Deus teria feito toda a distinção, separando justos e só um justo, Jesus Cristo, porque todos os outros são pecadores. Então, nós devemos aprender da própria vida de Deus. E aí a carta de Santiago nos diz: não façamos distinção de pessoas, porque aprendemos de Deus a olhar para as pessoas e acolhê-las. Se Ele, que é santo, está acima de tudo, nos acolhe sem recriminação, porque nós teríamos recriminações, distinções em relação ao próximo. Acolhamos quem vem a nós, sem que nós façamos distinção de pessoas. Essa caridade brota de onde? Da palavra de Deus. Quem escuta a palavra de Deus e põe em prática, ele tem o seu coração aberto para acolher. É mais fácil. Um coração aberto para acolher e chamado a ter coragem de fazer isso, porque precisa coragem. Por isso o profeta começa a liturgia da palavra dizendo: coragem, não tenham medo. Ouçam a palavra, coloquem a palavra em prática. Aí sim, amando o próximo, seremos acolhidos por Deus também, que nos acolhe apesar do nosso pecado. E daí vem a palavra do Evangelho. Um homem surdo, e por ser surdo, também não podia falar, pois não pôde aprender. Então, eles pediram que Jesus o curasse. E Jesus curou. Olhou para o céu, suplicou: abre-te. E ele passou a ouvir e passou a falar. O Evangelho fala só, por um acaso, de um surdo daquele tempo? Não. Fala de nós. Muitas vezes a surdez é nossa, porque tendo ouvido a palavra de Deus, não prestamos atenção, e tendo visto a maravilha de Deus nesta vida, não conseguimos anunciar o que esta palavra nos ensina, mudos diante da maravilha que Deus faz
em nossa vida. Que beleza quando nós encontramos na comunidade alguém que, tendo sido tocado por tamanha misericórdia, tem alegria de espalhar a boa notícia do Evangelho, onde quer que passe. E não fazem isto os catequistas, as ministras da pastoral da saúde, que espalham a misericórdia de Deus, onde passam. Não fazem isso os missionários, visitando as famílias e dizendo: nós conhecemos a misericórdia que vem a nós e não podemos ficar calados. Só temos que anunciar. E vejam bem que o Evangelho, para nos provocar, diz assim, e Jesus disse: não contem para ninguém. E eles saíram dali e contaram para todo mundo. Como se dissesse assim: nem é possível não anunciar o que nós vimos e ouvimos. E aí, 2 testemunhos tão importantes que ilustram para nós a palavra de Deus e apontam um caminho de exemplo para a nossa vida. O primeiro, lá do século XVII, São Vicente de Paulo. Um homem que sentiu a voz de Deus na sua vida, não foi surdo, e atendeu o chamado, e se fez sacerdote. No sacerdócio, olhou a multidão de necessitados do seu tempo. Não fechou o coração para ninguém, sem fazer distinção. Pensou assim: eu quero atender a necessidade destas pessoas. E percebo 2 necessidades. Primeiro, material, na fome, na doença, no abandono. Segundo, a necessidade espiritual. Gente que nem escutou a palavra de Deus para seguir um caminho novo. Fundou então a congregação dos missionários e trabalhou para a assistência dos mais pobres a sua vida inteirinha. Inspirado em São Vicente de Paulo, o segundo testemunho, que viveu até o século XX. Um advogado, casado e vivia bem na sua família, mas a sua paixão por pôr em prática o Evangelho que ele havia escutado, não era surdo para o Evangelho, dedicou a vida em buscar o necessitado e socorrer. Chamou-se Frederico Ozanam. Fundou as conferências de São Vicente de Paulo, que trabalham até hoje para socorrer necessitados. Em quantas paróquias da nossa diocese os vicentinos estão presentes, inspirados em Frederico Ozanam, que por sua vez seguiu o exemplo de São Vicente de Paulo. Aprendamos nós a ouvir a voz de Deus, não sejamos surdos. Aprendamos a ouvir a voz do próximo, que também clama por nós. E aí, vivendo nessa fidelidade, louvaremos o nome de Deus e espalharemos a boa notícia do Evangelho. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,